Olá, meu cordial, fraternal e afetuoso abraço no doce e precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, de volta ao nosso canal para mais uma reflexão bíblica. Reflexão essa que tem como o título Lidando com as adversidades ou como lidar com as mesmas. Texto bíblico. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 18 a 37, assim está escrito: E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: Leva-o a sua mãe. E ele o tomou e o levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E sucedeu que o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido, e disse: Manda-me já um moço e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu servo: Guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la e disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma está triste e amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai, se encontrares alguém, não o saudes. E se alguém te saudar, não lhes respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante dele, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe aviso, dizendo: O menino não despertou. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. E subiu à cama, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele a carne do menino, aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino respirou 7 vezes, e abriu os olhos, aleluia. Então chamou Geazi e disse: Chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele. Disse ele: Toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Queridos irmãos, prezados ouvintes, diletos YouTubes, o profeta Eliseu é um bom exemplo de como devemos lidar com as adversidades. Alguns anos antes, o profeta prometeu a uma sunamita um filho. Posteriormente, este filho faleceu e a mulher foi ter com o profeta. A maneira como o profeta lidou com o problema, da forma que ele era peculiar, nos ensinando lições preciosíssimas. Todos temos nossas peculiaridades. Analisaremos
Primeiro, os servos do Senhor estão sujeitos à adversidade. Nós encontramos isso no versículo de número 27. Ele foi pego de surpresa com a fatalidade acontecida. Deus lhe encobriu o fato. Repentinamente o profeta foi obrigado a lidar com um grave problema de difícil solução. A mãe aos seus pés, amargurada, a questionar a promessa que o mesmo profeta lhe fizera acerca do menino. Quantas vezes temos problemas e ainda há questionamento à nossa volta? Quantas vezes ficamos sufocados com algum problema angustiante e há pessoas que nos questionam, não nos deixando em paz? Isto nos ensina que, como crentes, estamos sujeitos às intempéries, às adversidades e agruras da vida. Encontramos a palavra de Deus no livro de João, capítulo 16 e 33, assim está escrito: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras que saíram dos lábios sacrossantos do nosso amado e querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Salmos 34 e 19, no decantar desses salmos, o salmista enfatiza: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, pode nos atacar, mas o Senhor nos livra. Salmos 56 e 3, o salmista enfatiza: quando eu temer, hei de confiar em ti, Senhor. No entanto, nunca esqueçamos que Deus tem propósito das nossas adversidades. O livro de Romanos 8 e 28, Paulo, ensinando a igreja de Roma, ele enfatiza: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Salmo 138 e 7, andando eu no meio da angústia. Algumas traduções dizem: andando eu no meio das minhas turbações, tu me reviverás. Outra tradução diz: revivificarás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. Meus irmãos e meus amigos, problema vem, luta vem, dificuldade vem, mas o Senhor não nos abandona. Ele sempre está conosco em momentos drásticos como esses que o nosso querido profeta Eliseu passara em sua vida. Homem íntegro, homem de postura escriturística, postura cristã, homem fiel a Deus, mas passou por um problemão. Segundo lugar, adversidades nos ensina a orar e a confiar no Senhor. Aprendemos a orar através das adversidades. Versículo 33, Eliseu nos deu um grande exemplo de confiança e persistência na oração. O grave problema que tinha a resolver não o desesperou. Às vezes ficamos enrolados, embasbacados com problemas porque não oramos, confiamos em nós, nas habilidades, confiamos, irmãos, naquilo que aprendemos, nas relações humanas, um doutorado, um mestrado, ou até mesmo um bacharelato. Mas os problemas difíceis só a Deus compete resolver e nos dá a vitória. Ao contrário, ele não se desesperou, mas ao contrário, orou e perseverou em buscar no Senhor a solução, que o menino revivesse. A palavra de Deus nos conclama a agir assim. Isaías capítulo 65, versículo 24, esclarece: será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aleluia. Mateus 7,7, palavras do Senhor Jesus Cristo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Oh, aleluia. Peça, busque, glória a Deus, bata na porta que vai se abrir. Filipenses 4,6, Paulo ainda sintetiza: não andeis ansiosos, antes em tudo sejam
conhecidos os vossos pedidos diante de Deus pela oração. Quantas vezes um problema nos leva à ansiedade, quantas vezes a ansiedade nos leva à depressão, quantas vezes somos atacados na saúde mental, quantas vezes somos atacados no nosso emocional, mas a Bíblia diz, não andeis ansiosos, em tudo sejam conhecidos as vossas petições, vossos pedidos diante de Deus, como? Através da oração. Oração é uma chave que abre portas emperradas. Oração é a respiração da alma, é o suspiro do nosso ser espiritual. Sem oração vamos defiando, sem oração vamos ficando inanimados, sem oração vamos perdendo as forças, mas com a oração o Senhor restaura o nosso ânimo, a nossa força, a nossa fé. Oh, aleluia! Oremos, oremos e nunca paremos de orar, meus irmãos. Oremos para agradecer quando tudo está bem, mas oremos também para agradecer na luta, na adversidade, pois é o propósito de Deus que estamos cumprindo, está se cumprindo nas nossas vidas. Quando Deus nos consente uma adversidade, seu propósito em nós é ensinar a confiar nele, para que em nós cumpra-se seus propósitos. Aleluia! Em terceira instância, nossa vitória testemunha o poder do Senhor. Enfatizamos isso no versículo 37. Glória a Deus. O menino reviveu às custas da oração persistente de Eliseu. Persista, meu irmão. Continue, não desista, porque a vitória é sua, é nossa, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E, em consequência, o fato tem sido narrado como demonstração do poder de Deus. Narre, conte, fale das misericórdias, das maravilhas, do poder miraculoso de Deus. Nós encontramos em 2º livro dos Reis, capítulo 8, encontramos o servo de Eliseu sendo chamado à presença do rei de Israel para narrar os feitos do profeta após 7 anos deste acontecido, de ter ocorrido este feito miraculoso. A história contada por Geazi ao rei lhe causou profunda impressão. As pessoas vão ficar impressionadas quando nós falemos, quando nós contemos, ou quando nós falamos e contamos aquilo que Deus faz. Nós vemos isso no versículo 5. Da mesma forma, nossas vitórias sobre as adversidades servem de testemunho para a glória do nosso Deus, não para a nossa glória. O Senhor diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, as vossas boas obras, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Eles vão glorificar a Deus através da minha vida, através da sua vida, e o nome de Deus vai ser glorificado. Portanto, não se preocupe, não se apavore, não se estresse com esse problema difícil, meu irmão, meu amigo. É você cumprindo o propósito de Deus. A maneira correta de lidar com as adversidades, qual é? É fugindo da murmuração, não aliar-se aos murmuradores. É perigoso quantas pessoas se aliam aos murmuradores, aqueles descontentes vai enfraquecendo na sua fé. É um vírus que os ataca, a murmuração. É uma desgraça para o ser humano, para a nossa espiritualidade. Fuja dessa desgraceira de murmuração e se afaste daqueles que murmuram e se achegue, esteja junto dos servos fiéis, que o entrelaçamento espiritual, a comunhão vai te ajudar a vencer. Fuja da murmuração, confie no Senhor e aprimore-se na oração, fervorosa e persistente. Não desista, persista orando sempre. Nossa vitória é testemunha ocular do poder do Senhor. O Senhor Deus opera milagres e maravilhas para o seu glorioso e sublime nome. Seja glorificado. Divulguemos sempre as obras miraculosas. Falemos daquilo que Deus faz, porque Ele vai fazer muito mais o que Deus vai fazer na sua vida, meu querido ouvinte, meu precioso YouTube, meu amigo caríssimo, o que Deus vai fazer na sua vida e na sua família, só Ele sabe. Você não sabe, eu não sei. Nós não conhecemos o amanhã.
só sabemos o que passou e o hoje, Deus não. Deus conhece o amanhã, está pronto, mãos fortes, firmes, gloriosa, miraculosa, majestosa, estendida para te abençoar. O nosso Deus imanente, o nosso Deus precioso, magnânimo, não olha para as nossas fraquezas e falhas. A Bíblia diz que ele lança para trás das nossas costas. Isaías, no capítulo 38, Ezequias cantando o hino da vitória, quando recebeu a cura, ele disse: o Senhor, para minha paz, lançou para trás das minhas costas todos os meus pecados. Aleluia! Então vamos glorificar, enaltecer, porque o Senhor está garantindo vitória a você. Neste momento, o Senhor está garantindo uma bênção na sua vida. Creia somente e verás a glória de Deus. Senhor, meu Pai, meu Deus, meu Senhor majestoso e glorioso, na pessoa bendita do teu Filho Jesus, inspirado pelo Santo Espírito, majestoso Espírito. Senhor, essas palavras reverberaram na minha boca para, Senhor, abençoar aqueles que estão em contato com este vídeo no YouTube. Deus, abençoe aqueles que estão inscritos, abençoe aqueles que estão compartilhando, abençoe aqueles que estão deixando like, abençoe aqueles que interagem conosco. Entra, Senhor, com providência na casa do aflito, entra com providência nas casas hospitalares, como o Senhor me livrou de 16 dias de UTI, 20 dias de hospital, há poucos dias de vitória, aqueles que estão hospitalizados ou sofrendo em casa. Deus eterno, livre das doenças físicas, psicológicas, psicossomáticas, espirituais. Livra, Senhor, e dê-lhes força e ânimo para vencer as adversidades, para vencer os transtornos da vida, as agruras, as intempéries. Borrasca vem, mas o Senhor é poderoso para nos livrar e nos guardar. Receba, Deus Santo, a minha gratidão. Receba, Deus Santo, o meu agradecimento, a minha alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão, meu querido. Obrigado, meu preclaro, que esteve conosco nesses poucos momentos, mas creio eu, de grande valia para as nossas vidas. Amém.